Alô, torcida Chavante, é o 10º episódio do ChavaCast, o podcast com a voz do Brasil, a voz da maior e mais fiel. E depois de uma semana muito tensa, a gente chega com mais informações e opiniões da Chavantada. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e mais uma vez não estou sozinho. E com a gente hoje, Marcelo Barbosa, direto de Joinville. E aí, Marcelo? Fala, gurizada, e com a pergunta que não quer calar. Por que, Diogo? Por que tu fez aquilo, Diogo? Também conosco, Lucas Maffei. Fala, Chavantada. O Inter vai pagar o pato. Gustavo Iribarren, direto de Portugal. Boa noite, gurizada. O telefone do Rogério tá tocando. E direto dos arredores da Baixada, André Silva. Boa noite a todas e todas. Voltando então pro ChavaCast depois de um período aí fora. E Diogo, por que faz isso comigo? E é isso aí, já vamos abrir nosso programa com Juventude 2, Brasil 2, um jogo de muitas emoções em Caxias do Sul. Eu quero ouvir a opinião dos amigos sobre essa partida. Lucas Maffei, e aí, como é que foi o jogo pra ti? Foi pênalti ou não foi pênalti? Cara, eu achei que foi pênalti, sinceramente, mas respeito a opinião de quem achou que não foi, porque eu acho que o Washington, sem querer, obviamente, ficou naquela da interpretação e aí complica, né? Mas pra mim foi pênalti, não tem muito o que reclamar. Mas eu acho que a gente pode dividir o jogo em 2 jogos, né? Primeiro tempo, Juventude completamente dominante em campo. O Brasil não conseguia trocar 3 passes e foi complicado. Eu achei que ia ser uns 2 ou 3 ali no primeiro tempo. Fiquei feliz em acabar o primeiro tempo só com 1-0. Nosso meio campo não funciona desse jeito. Não tem jeito, não tem reza que aconteça que ele vá funcionar. Pro próximo jogo, sem o Diogo, ele vai ter que fazer alguma coisa, o Paulo Roberto vai ter que mudar, porque não vai funcionar também. Não funcionou em 4 partidas e não vai ser agora que vai funcionar. Sei lá o que ele pode fazer, ele tá lá todos os dias, ele que decida alguma coisa de diferente, mas desse jeito não dá. Já no segundo tempo, aí o Diogo entrou, né, finalmente teve seus 30 minutos de campeonato e o jogo foi outro, o jogo foi completamente do Brasil. A gente podia ter feito uns 3, 4 gols e viramos o jogo. A nossa zaga, para variar, deu aquela falhadinha básica no gol do Juventude, e é um problema, né, porque para mim foi uma falha coletiva ali do Bruno Santos, tomando bola nas costas. O Everton saiu todo atrapalhado para fazer a cobertura e o Leandro Leite ficou olhando ninguém dentro da pequena área ali e o cara só completou pro gol. Mais uma vez, eu acho que o Carlos Eduardo vem progredindo, vem melhorando. Acho que fez grandes defesas no primeiro tempo ali, nos salvou de pelo menos tomar 2 gols. E é isso, acho que tá complicado, a gente não ganha, a gente tem que ganhar, nem que seja jogando mal, e o Inter vai pagar o pato agora, vai ter que ser desse jeito. André Silva, a gente sabe que vai ter que sair agora do programa, mas antes de ir, qual é a tua opinião aí sobre a partida contra o Juventude? Então, bem como o Lucas disse, a gente acaba dividindo a partida em 2 momentos. O primeiro tempo foi tenebroso, foi terrível mesmo, porque a gente consegue perceber através de algumas rodadas que a gente já vem acompanhando que a equipe do Juventude não é uma equipe boa, e por grupo a gente sabe que o Brasil é muito capaz, pelo menos eu acho. Eu gosto muito do elenco do Brasil, a gente já vinha conversando sobre isso nos outros programas, e estava me preocupando muito a parte do treinador mesmo. Começou a me preocupar essas últimas rodadas, mas eu acho que o nosso empate da partida de ontem não passou exatamente pelo técnico. Eu acho que passou ainda por uma questão de planejamento, que a gente já vinha conversando também antes do início do gauchão, que é a falta de um meia. A gente percebeu que o Diogo é essencial, mas que não precisa ser exatamente só o Diogo, né? A gente precisa de um reserva à altura, a gente precisa de peças de reposição ali que possam fazer o elo junto com o ataque. O segundo tempo foi muito bom do Brasil. Eu acho que o Brasil melhorou muito, que o Bruno Paulo ele também pode ajudar bastante na questão ofensiva, mas nada adianta se a gente não tiver um meia de articulação que possa fazer essa transição do meio para o ataque. E, no geral, assim, eu gostei, teve uma evolução, sim, o Brasil vem melhorando um pouco,
jogo após jogo, mas claro, a gente fica preocupado porque o Brasil está na zona de rebaixamento do Gauchão, a gente já tinha uma projeção diferente do início do campeonato, mas o Inter vai pagar o pato, e é isso aí. Valeu, André. Antes de sair, quer dar um palpite aí então para Inter e Brasil? Eu acredito que a gente vai ganhar de 1-0, gol de pênalti, e vamos ficar todo mundo feliz e vai ser isso aí. Não, mas falando sério, eu acho que o Brasil pode fazer um jogo bom contra o Inter. Eu acho que o Brasil vem melhorando de verdade jogo após jogo, e é isso. Eu acho que a vitória tem que passar por esse jogo contra o Internacional, por mais que a gente saiba que é difícil jogar lá, mas eu, como bom chavante que sou e sofredor, eu acredito numa vitória de 1-0. E também vocês vão falar um pouco sobre o Neto Baiano. Eu também acho que é um jogador que vai contribuir muito para a equipe. Então, o cara é artilheiro, mas tudo passa também por um meia. E se a gente não tiver meias de reposição no grupo, a gente vai passar muita dificuldade nesse ano de 2019. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até, André. Obrigado. Gustavo Iribarren, qual é a tua opinião sobre o Brasil e Juventude? Aliás, Juventude e Brasil. Foi, como todo mundo já disse, 2 tempos completamente distintos. Foi complicado demais o primeiro tempo de assistir, doeu muito, foi muito doloroso para acompanhar, ver o time se apequenando de uma tal forma, sem conseguir trocar 2 passes seguidos. Repetiu a tônica do jogo contra o Novo Hamburgo. Não vimos nada, não vimos meio campo, não vimos nada, porque não tem meio campo. A gente vê que o Velica tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, mas ele não é aquele cara com pensamento veloz, que consegue fazer a decisão da jogada em velocidade para poder servir os atacantes, porque não é essa a função dele. Ele é muito mais segundo volante do que camisa 10. E quando entrou o Diogo, sim, o Diogo é um gênio, é um monstro. Em 30 minutos ele acabou com o Juventude, participando da jogada dos dois gols. Uma pena que a nossa defesa ali falhou naquele segundo gol, mas também a expulsão do Diogo também teve muito peso, assim, senão se a gente tivesse continuado com o Diogo, talvez a gente conseguisse fazer o terceiro, a gente continuava melhor no jogo. Mas, então, é mais um jogo que a gente pensa o que passa na cabeça do nosso técnico, certo? Porque eu acho que mesmo sem o meia ali, nosso time continua mal escalado. Vários momentos a gente vê o Velica mais adiantado, o Michel voltando, coisa que para mim não faz sentido. Não é algo que se repete no jogo inteiro, mas em vários momentos a gente percebe isso. E isso atrapalha muito mais a criação de jogadas que já é quase zero. Então, aí eu te pergunto, qual é o Paulo Roberto Santos, do primeiro ou do segundo tempo? Porque a gente, ouvindo a entrevista dele, me deixou muito assustado, porque ele repetidas vezes falou que o jogo é essencial, e sim, só que ele precisa se reinventar. Tá bem, não vamos ter o jogo contra o Inter. Como vamos jogar? Vamos jogar mal do jeito que a gente vem jogando? Alguma forma diferente ele vai ter que inventar. É difícil? Mas ele ganha muito bem para isso, ele tem que se reinventar na medida do possível. Não para ganhar do Inter, não é isso. Não acho que seja injusto com qualquer treinador que tiver aqui que a gente exigir isso, mas fazer um jogo seguro, um jogo com uma tática mais coesa. Então eu acho que ele vai ter que se reinventar. Então, ele não pode mais se esconder atrás de questão de preparação, porque a preparação do Inter é tanto quanto a nossa, ou pior. E não pode se esconder mais em questão de o Washington, que ia ser o salvador da pátria, que não ganhou os 3 primeiros jogos por causa... Não vamos dizer assim que não ganhou por causa do Washington, mas ele reclamou diversas vezes que não tinha o Washington. Teve o Washington não jogou bem, estreia, tem que descontar isso tudo, mas não jogou bem, fez não só pelo pênalti, que na minha visão foi completamente justo. Acho que foi... interpretativo, mas eu acho que foi um pênalti acertado pelo juiz. Mas ele fez diversas faltas necessárias e não conseguiu fazer a ligação entre o meio e o ataque, entre a defesa e o meio e ataque, ele tão bem, não preencheu bem o espaço dele. Tanto que ele e o Leite, para mim, foram os piores da partida, porque a gente teve o Juventude teve um espaço absurdo atrás dos nossos volantes, na frente da nossa zaga. Toda vez que um jogador mais novo do Juventude filtrava, conseguia driblar ele 2, 3 ali, porque não tinha a menor proteção na zaga. Então, vamos ver o que o nosso treinador vai fazer. Ele conseguiu ajeitar no segundo tempo, mas ele ajeitou com a única coisa que a gente sabia que poderia melhorar o Brasil. Quero saber se sem essa possibilidade ele vai conseguir surgir com outra. Marcelo Barbosa, como é que tu avalia o jogo do Brasil em Caxias do Sul?
Eu estava bastante otimista pro jogo, comentei até com vocês antes da partida. Estava otimista, mas tava cagado ao mesmo tempo. E acho que esse é o sentimento que a gente tem com o Brasil nesse momento do campeonato, né? A gente fica na expectativa de que vai começar a jogar e o tempo de preparação começa a dar resultados e ontem o jogo começou de uma forma bem contrária do que a gente imaginava, né? Com 3 minutos, o pênalti contra, antes o Brasil já estava jogando lateral dentro da área, o Washington já em 30 segundos já fez falta, então o jogo começou de uma maneira que a gente não esperava. O pênalti, como o Gustavo falou, é interpretativo, mas o Washington foi totalmente fora de tempo da bola, então acho que mais por ser espalhafatoso no lance, ele acabou dando o pênalti, mas é muito interpretativo. Mas eu estava otimista que o time, já com mais de 30 dias de treino, fosse apresentar alguma coisa diferente já, mas nosso jogo foi exatamente o mesmo dos outros. A gente não consegue trocar 3, 4 passes, o Velica já está comprovado que não é o cara para ser o nosso camisa 10, sabe jogar bola, tem um bom toque de bola, mas ele não é o cara que vai carregar a bola do meio para o ataque e pifar os caras tudo lá. Então isso já está provado que não dá certo, e contra o Inter ele vai ter que... O nosso treinador vai ter que se reinventar, porque não vai ter o Diogo, vai precisar fazer alguma coisa diferente para fazer esse time jogar. E lá na frente, cara, eu não sei ainda se jogar com centroavante a gente vai ter sucesso, vai fazer o time jogar. Michel ontem, cara, mal. As poucas bolas que ele recebeu, não tem velocidade para andamento nas jogadas, ele tem que estar dentro da área e receber essa bola e botar para dentro do gol. Aí não tem Michel, Neto Baiano, Luiz Eduardo que vai fazer gol se a bola não chegar para eles. E ontem a gente sofreu muito com isso contra o Juventude. A bola não chegava no cara, chegava muito longe da área, principalmente no primeiro tempo, onde a gente não jogou. Daí no segundo tempo, com o Diogo em campo, foi outro jogo, como vocês comentaram. E aí a gente vê como a gente contratou mal, né, cara? A gente tem 8, 9 atacantes, 3, 4 centroavantes e tem um meia só. O Brasil se justifica no mercado, tá ruim e tudo mais, mas tem um jogador mais barato aí no mercado que dava para ter trazido e na ausência do Diogo, botar esse cara para jogar, né? Então o time ontem só rodou, só começou a jogar depois que o Diogo entrou, aí Branquinho começou a aparecer, o Michel começou a receber bola, os laterais começaram a apoiar mais, e essa é a expectativa que a gente tem do time do Brasil. Temos bons nomes individuais, mas o time não se fortalece. E aí não se sabe se isso vai levar um tempo ou se o trabalho do treinador realmente não tá rendendo o que a gente esperava. Mas o empate acabou sendo um bom resultado ali, mas no meio do segundo tempo, com o jogo em campo ainda, antes dele ser expulso, eu acho que a gente tinha chance ainda de aumentar o placar. Porque a Juventude, cara, fraquíssimo. E a gente perdeu uma chance de trazer os 3 pontos. Mas valeu pelo segundo tempo, valeu ver que o time, em certo momento, consegue jogar bola, dá uma esperança pra frente, e eu acho que a gente vai treinar ainda. Eu concordo com praticamente tudo que vocês disseram, como sempre, né? Então, pulando um pouco da parte do jogo, que vocês falaram bastante, eu acho que resumiu muito bem. O Brasil, a gente olhando a tabela, o rebaixamento é um risco real, não dá para negar. A gente tem na próxima rodada o Internacional no Beira-Rio. O Inter não tem conseguido se impor para cima dos clubes do interior, né, pelo menos nas últimas partidas, mas mesmo assim é o Inter, e inclusive vai ter a estreia do Neilton, já sentiu o perigo aí. Mas a gente analisando os problemas que o Brasil tem, não tem camisa 10, quase sempre não teve o Diogo Oliveira, quando teve o Diogo Oliveira foram 34 minutos ali de luxo, e aí ele foi expulso, a pressão da torcida, a pressão dos resultados, campeonato curto, a preparação tardia, por conta do calendário, tudo isso, mesmo com tudo isso, o Brasil jogou 2 partidas fora de casa e não perdeu. É claro que precisa ganhar, é claro que a pontuação é muito pouco para o Brasil, para o tamanho da estrutura que o Brasil hoje já oferece, por mais que não seja a estrutura dos sonhos, já é uma estrutura superior à maioria dos clubes do interior do Rio Grande do Sul, é um clube de Série B do Campeonato Brasileiro,
contratou jogadores com um currículo interessante, com uma bagagem muito interessante. Então a pontuação do Brasil não agrada, assusta e o rebaixamento é real. Mas com todos esses problemas que eu listei, e não são poucos, o Brasil conseguiu pelo menos não perder fora de casa. Uma vitóriazinha que tivesse em Pelotas contra o Novo Hamburgo, que foi uma grande chance que a gente não conseguiu aproveitar, o Brasil hoje estaria um pouco mais tranquilo. A minha esperança parte disso e parte do segundo tempo que o Brasil fez contra o Juventude. O Juventude é fraco, sentiu os 2 gols do Brasil, uma virada em 3 minutos ali, 2-3 minutos. O Brasil acho que fatalmente iria brigar pelo terceiro gol, mas aí com a expulsão do Diogo perdeu praticamente essa possibilidade. Acho que a gente não destacou como é que foi o gol de empate do Juventude, mas a gente comenta que a zaga do Brasil bobeou ali, mas eu infelizmente vou ter que culpar o Baggio nessa, porque ele que estava acompanhando o Vidal, que foi que cruzou para dentro da área, e o time do Brasil ficou vendido ali. Claro que é um erro conjunto, né? Não dá para apontar um erro só para um jogador. O erro é defensivo. Mas, enfim, eu acho que o empate é dos males o menor. A gente continua sem perder para eles. Desde 2012 foi a última vez, então a gente continua mantendo essa escrita. E deixou o Juventude também numa situação ruim. O empate para eles em casa foi horrível. E a gente tem que torcer para que outros times fiquem numa situação parecida com a nossa, para que a gente tenha tempo suficiente para escapar e respirar um pouco mais. Querem destacar mais alguma coisa? Brasil Juventude, alguma coisa assim? O Brasil anunciou, aliás, o Brasil não anunciou ainda, né? Mas o próprio jogador já confirmou a vinda dele para a Baixada. É o centroavante Neto Baiano, de 36 anos, que estava no CRB. Ele marcou 22 gols no ano passado e foi o 7º maior goleador do país no ano passado. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham do Neto Baiano. Se vai acrescentar para o Brasil já no Gauchão, né? Que a tendência é que ele jogue, se der tempo, vamos lourar que dê tempo. Se ele jogue no Gauchão, qual é a expectativa de vocês? Gustavo? A expectativa é alta. Espero que eu não caia do saldo com isso, que nem eu caí com a expectativa que eu tinha pro time do Brasil no campeonato. Porque a gente não precisa nem ver jogo para saber que o Neto Baiano tem muito mais qualidade que os 2 centroavantes que a gente tem hoje no elenco. Isso aí é conhecido porque o Neto Baiano é um jogador conhecido, joga a Série B há muitos anos, chegou a jogar a Série A, é goleador, é de fazer gol. Acho que a gente não pode ficar esperando que seja a solução dos nossos problemas, porque eu acho que o nosso problema não se encontra ali entre o Michel e o Luiz Eduardo. É muito bom, era uma das posições muito necessárias, era a segunda posição que a gente mais precisava. Acho que sem o meia ele vai continuar passando um pouco de fome, mas a expectativa é alta porque é um jogador que, se a bola vier no pé dele, ele sabe finalizar. E mais, uma coisa que nos falta no centroavante há muito tempo, a gente não tem um centroavante no Brasil que faça isso, que é finalizar de fora da área. Isso ele faz bem, então acredito que ele vai ser um ótimo acréscimo para o Brasil, ainda mais se ele conseguir ajudar nesse período curto que ele vai jogar no Gauchão. Talvez vai jogar 3-4 jogos ali na primeira fase, se Deus quiser. Acho que o máximo que ele vai jogar é isso, se ele estiver bem fisicamente, para até vir no bid, até estar integrado com ele. Mas espero que ele possa ajudar. Acho que é um acréscimo muito positivo pro time do Brasil. Lucas, o que tu achas aí do Neto Baiano? Todo mundo que vier para somar, eu sou favorável, né? Eu acho que nem o Barbosa falou ontem, quando o Diogo entrou, o jogo foi tão outro que o Michel começou a conseguir receber bola, distribuir no pivô também os pontas passarem, começou a receber bola e finalizar gol, começou a receber bola e fez um gol. Então acho que, além do Neto Baiano ser melhor tecnicamente que eles e isso progredir, acho que tudo depende do nosso estilo de jogo também, pra gente criticar os nossos centroavantes. Eu acho que, apesar do Luiz Eduardo fazer um ano que não faz um golzinho sequer, né? Eu acho que a gente agora tá muito bem servido de centroavante com esses três nomes, além dos inúmeros nomes que a gente tem para jogar na ponta. E é isso, acho que talvez agora pro Gauchão ele não possa ser muito aproveitado, né? Vai jogar, sei lá, contra o Grêmio, talvez, a estreia, ou contra o Aimoré só. Mas para a Série B, o nosso elenco cada vez mais forte. Barbosa, o que tens a acrescentar sobre o Neto Baiano? Cara, sem dúvida é um baita nome para o Brasil, né? Mas visando o futuro já, Série B e tudo mais. Eu não conto muito com ele no Gauchão, não. Por mais que eu acredito que vai jogar ainda as rodadas finais, se a gente classificar, ele vai tá aí. Mas visando o futuro, é um bom jogador. Tem muito mais recurso do que Michel e o Luiz Eduardo, né? É um cara experiente, cascudo, faz gol, fazedor de gol, né?
Mas o que me preocupa é a gente estar trazendo centroavante e a gente está precisando do cara que alimenta o centroavante. Então não sei qual o pensamento do Brasil com isso, se já está visando realmente a Série B e segue em busca de um meia de qualidade aí para esse final de gauchão ou para lá, mas talvez o dinheiro que vão investir no Neto Baiano, dá para forçar um meia. Como eu disse, ele não precisa ser o cara, o maior salário do clube, mas traz um cara que, na ausência do Diogo, a gente consiga fazer o time jogar. Já ficou bem claro que sem um meia ali no meio do campo, distribuindo as jogadas, o time não está rendendo. Então, talvez esse investimento valeria mais no camisa 10, mas o Neto Baiano, sem dúvida nenhuma, cara. De olhos fechados eu traria ele, porque é um cara que vai agregar bastante pro Brasil, e espero que seja o artilheiro da Série B desse ano e que continue muito tempo ainda no Brasil. Concordo contigo, Barbosa, com os guris também. Essa questão de ter mais um centroavante é importante, porque é mais um jogador, mas também é mais salário. Eu não tenho ideia de quanto o Neto Baiano vai ganhar no Brasil, mas é um cara que tem um nome, né, é conhecido, principalmente no Nordeste, vem de um ano muito bom, números de gols, pelo menos. Eu acho que não vai ser um salário muito baixo. Dá a entender que o Brasil, para o segundo semestre, não vai contar com algum dos atacantes que a gente tem hoje. A gente tem que ver questão de contrato. Se o Michel vai até o final do gauchão, se o Luiz Eduardo vai até o final do gauchão, até o final do ano, não me recordo. Mas tem que ver essa questão. Eu não acredito que o Brasil vai manter 3 camisas 9, mais o Fabrício, sendo que precisa investir ainda no elenco, né? E não sai barato. A gente sabe bem como é que é jogar uma Série B, sai caro. Então acho que o Brasil passa uma mensagem. Ele vai ser o nosso camisa 9, mas um dos jogadores que estão aí hoje não vai permanecer. Pelo que a gente vê aí em campo, seria o Luiz Eduardo que não permaneceria, mas eu acho que ele tem contrato até o final do ano, se eu não me engano. Então já complica um pouco mais, tem rescisão, a não ser que consiga negociar com o próprio jogador para facilitar esse processo. Mas enfim, eu gostei muito da contratação. Eu acho que a gente tem que entender o contexto que a gente está. O futebol brasileiro hoje não é um jogador, não é um campeonato, não é um país com tantos talentos sobrando, tanto que tem jogadores aí veteraníssimos na Série A ganhando rios de dinheiro, e os caras não param de jogar nunca, porque eles, mesmo idosos, dá para dizer assim, são melhores que muitos dos que estão aparecendo. Então hoje está bem difícil montar time competitivo. Eu acho que para a Série B, o Neto Baiano com certeza vai ser um dos principais jogadores, mas vai precisar de um time que jogue para ele também, que consiga levar essa bola até o ataque para que ele consiga concluir a gol. Um detalhe, Pedro, o nosso treinador falou ontem na coletiva que ele gosta de trabalhar sempre com 3 centroavantes no elenco. Eu não sei se ele pensa que alguém pode se machucar, alguma coisa assim, mas ele comentou que gosta de ter, o Neto Baiano tá vindo porque ele gosta de ter 3 centroavantes no elenco. Então, se ele continuando para a Série B, a gente deve seguir com 3 centroavantes também. O Michel, eu realmente não lembro se tem contrato só até o gauchão, acredito que é, mas o Luiz Eduardo é até o final do ano. O Brasil tentou negociar já mais o Luiz Eduardo no final do ano passado, mas não deu certo, até porque o treinador, depois que ficou sabendo que o Luiz Eduardo era aquele da Caldense e tudo mais, ele queria que o Luiz Eduardo permanecesse no grupo. Mas o Brasil tentou já rescindir com o Luiz Eduardo e não conseguiu. Então, o treinador quer 3 centroavantes. Eu espero que ele queira uns 3 ou 4 meias também, né? O Fabrício não dá para considerar centroavante, né? Mesmo com 18 anos, jovem ainda. É muito cedo para ele. Fica a pergunta aí no ar. O que vocês acham? Eu acredito que não é. Eu vi ele jogar 1 ou 2 jogos na base só e não vi essa final da Copinha. Mas eu não vejo ele como centroavante mesmo, que eu acho que é o que o nosso treinador procura. Um 9 mais fixo lá na frente. Mas também não acho que hoje é o momento dele ser assim, exigido como um titular, por exemplo. Não que ele vá ser titular, mas, por exemplo, se ele fica só 2, vamos dizer assim, fica só Neto Baiano e ele, eu acho muito complicado. Eu acho que não é o momento ainda. Não para a Série B. Lá o chão, acho que valeria o teste. Mas também agora a situação já ficou tão feia que acho que já está fora do momento de fazer teste também. Eu acho que eu considero pelo menos ele como um ponta. Até na base ele podia jogar como 9, né? Mas pro nosso estilo de jogo ele não tem porte físico para ser o 9.
que vai receber bola de costa e distribuir jogo, que vai ganhar na bola aérea. E sobre utilizar ele, eu acho que é cedo também, porque se o nosso time tivesse uma fase excelente, ele poderia ter entrado já em alguns jogos, finalzinho do jogo ali, para ganhar minuto de jogo só. Mas nessa fase eu acho que é só para queimar ele e daqui a pouco acontece alguma coisa errada e fica marcado por isso. Eu acho que tem que ter um pouquinho de calma, ele é novo, daqui a pouco vai ter a oportunidade dele. Vamos então projetar Internacional e Brasil no estádio Beira-Rio na próxima segunda-feira, 8h40 da noite, é isso? É um jogo difícil para o Brasil, que vai ter que chegar lá para pontuar, tentar pelo menos um pontinho, porque a situação não é tranquila. Vocês imaginam que é possível pelo menos arrancar um empate no estádio Beira-Rio? O que tu acha, Lucas? Olha, se a gente projetar o Brasil jogando o que jogou no segundo tempo e o Inter jogando o que jogou até agora, sim. Mas o problema é o Brasil jogar o que jogou no segundo tempo sem o Diogo, né? Então, por isso que eu falei que o Paulo Roberto vai ter que se reinventar e tirar algum coelho da cartola. Eu acho que se a gente jogar com a mesma formação que a gente jogou, ou até do mesmo estilo de jogo que a gente jogou o primeiro tempo contra o Juventude, a gente não tem chance nenhuma de sair com a pontuação. Mas se a gente se reinventar, sim. Até porque o Inter vive um momento conturbado, né? O Adair Hellmann vem sendo muito criticado por alguns torcedores. Os dirigentes do Inter vêm sendo muito criticados pela forma como o Inter vem utilizando seus jogadores de base, utilizando os medalhões de sempre. Então, acho que se a gente conseguisse aproveitar desse momento instável e fazer uma boa partida lá dentro, a gente consegue ter um bom resultado e trazer um ou, quem sabe, 3 pontinhos para casa. Eu espero que dê. Estarei lá na torcida. É um momento difícil para o Inter e é um momento difícil para nós. Eu acho que concordo com o Lucas, se a gente jogar o que a gente jogou no segundo tempo lá contra o Juventude, totalmente possível. Não vou dizer ganhar, acho que isso é pedir demais, acho que seria muito bom, mas acho muito difícil. Acho que seria possível empatar, porque eu não acho que o Inter vai continuar jogando a bolinha que vem jogando, não. Acho que uma hora eles acordam e sempre é contra a gente. Então a gente vai ter que duelar muito para conseguir um ponto, acho que é completamente possível. A gente... Se não fosse Internacional, eu repetiria a retórica que já faz contra o Novo Hamburgo. Eu falei, contra o Juventude eu falei que empatar não é mais o suficiente, agora tem que ganhar. Mas contra o Inter, ainda mais no Beira-Rio, a gente sabe que fizer um ponto está de ótimo tamanho. Vamos ter que confiar no Tabu, né? Faz um ano que a gente não toma gol do Inter. E aí, Barbosa, como é que tu projeta esse confronto em Porto Alegre? Uma coisa é clara para mim, assim, o time deles é melhor do que o nosso. Posição por posição e tudo mais. Isso é claro para todo mundo. A questão é que o momento deles é bem ruim e não que o nosso seja uma maravilha, longe disso. Mas o momento deles é muito mais conturbado do que o nosso. Então eu acho que se tem um momento pra gente ganhar do Inter é agora. Mas o Brasil é o Brasil, né, cara? A gente sabe que as coisas com o Brasil são mais complicadas, assim. Como o Galvão Dias tá em crise, chama o Chile, os outros podem falar, tá em crise, chama o Brasil. Sempre quando a dupla Grenal tá mal das pernas, o Brasil pega, vai lá e toma uma sapecada. São elencos diferentes ano a ano, não tem lógica nenhuma de que vai acontecer, mas eu não tô muito otimista para esse jogo, porque vamos estar sem o Diogo novamente. O Paulo Roberto vai ter que inventar alguma coisa ali que não é o time que estava jogando ontem. Não pode ser o Vilica, Quinho e Baggio e Michel, por exemplo. Se eu fosse o nosso treinador, eu tirava o Michel do time, botava ou o Bruno Paulo ou o Daniel Cruz de centroavante, ou jogava sem centroavante, jogava com Baggio e o Bruno Paulo, por exemplo, e botava o Boquita no meio de campo. Jogaria com o Leandro Leite, Washington, Boquita e Velica. Boquita é um cara que sabe armar um time também, tem mais habilidade, mais controle da bola. Eu não sei como é que ele tá fisicamente, né? Mas eu acho que é hora da gente dar uma segurada. Se tiver que fazer um ferrolho lá para ganhar, a gente tem que fazer. Então eu jogaria com esses caras no meio campo, com o Boquita e o Velica mais recuados. E nas oportunidades botando gente para correr. E não vai ser o Michel que vai correr e lá na frente, né? Eu jogaria com o Daniel Cruz ou o Bruno Paulo junto com o Baggio.
Vamos ver se o professor vai nesse caminho, espero que ele não repita a ação. Mas eu não tô muito otimista, não, cara. Eu acho que uma hora ou outra o Inter vai voltar a jogar, porque tem um bom elenco. E temos o nosso amigo Leandro Voaden no apito, né, cara? Isso me deixou mais pessimista ainda, porque ele é muito fraco. Ontem, no jogo do Grêmio, ele não deu um pênalti no Grêmio, que foi um absurdo. Quanto mais passa o tempo, mais fraco ele vai ficando. Preocupante isso também. Não é choro de perdedor. Quem acompanha o Brasil há tanto tempo quanto nós sabe quantas garfadas nós já tomamos dele, né? Então isso é mais um agravante. Mas eu vou estar na torcida, como sempre, vou estar acreditando a cada minuto. Mas vai ser bruto, cara, vai ser bruto. Vamos ver se a gente arrancar um ponto lá, eu acho que já dá uma tranquilizada, mas principalmente melhor perdendo ou ganhando, que a gente consiga encontrar um jogo, sabe? Mesmo sem o jogo, que o time consiga apresentar um bom futebol, que a gente não se acadele lá pra eles, que a gente consiga jogar no nervosismo, em cima do nervosismo deles também. Isso já dá um ânimo pra gente vislumbrar algo melhor no campeonato. E eu concordo com o Barbosa nessa situação, que talvez seria interessante jogar sem o centroavante. Porque eu acho que lá não adianta a gente se iludir e achar que a gente vai ganhar deles, ou fazer gol neles na pressão ofensiva. A gente vai fazer gol no erro deles, na catimba, na xiripa. E então eu também vejo com bons olhos a escalação se o Boquita estiver fisicamente melhor do que ele teve contra o Caxias, dele com o Velica no meio de campo, ali à frente dos dois volantes, porque se a gente não vai ter uma grande presença ofensiva, porque é muito difícil contra o Inter, e também não é o caminho, na minha visão, que a gente tem um meio mais coeso, tanto de marcação, de ter um preenchimento de espaço melhor para marcação, como de mobilidade no meio de campo. Ter mais uma qualidade um pouquinho de reter um pouco mais a bola. Não vai ser tão ofensivo quanto, mas reter um pouco mais a bola, que é o grande erro. Espero também que ele não repita a escalação. Então acho que eu vejo que essa é uma das possíveis invenções que ele pode ter. Ele vai ter que inventar alguma coisa para resolver o problema do meio de campo inexistente, do buraco que a gente tem no meio de campo. Espero que ele consiga ver pelo menos essa opção ou alguma outra melhor que essa. Gurizada, eu concordo pra caramba com você. Eu sou otimista, geralmente, você sabe muito bem disso. Eu sempre acredito no Brasil, mas contra o Inter em Porto Alegre é um jogo que eu já vou preparado para o pior. Acho que é um dos poucos jogos que eu não vou com tanta confiança. Mas assim, o momento é muito ruim para eles também, né? Eles têm um investimento gigantesco e eles não estão conseguindo se impor como o Grêmio, tá? E a rivalidade é um peso importante aí para a gente levar em conta. O Grêmio começou que nem o Brasil, que nem o Inter, começou depois, mas o Grêmio tá atropelando, tá tranquilo, favorável no gauchão, e eles não estão conseguindo fazer o mesmo. Então tem essa pressão. É triste lembrar que o Brasil muitas vezes é o clube que recupera, né? O Grêmio no gauchão, que estava quase caindo com os guris, quando botou o Grêmio titular, aí o primeiro jogo do titular eles perderam pro Cruzeirinho, que foi rebaixado depois, perderam em casa. Aí o Brasil foi jogar com eles, aí o Brasil perdeu. O Brasil foi o primeiro a perder. Geralmente é o Brasil que dá esse empurrãozinho. Mas se mudar a formação, se o treinador for com algo diferente, eu já vou ficar um pouco mais confiante, pelo menos para ver como é que o time do Brasil vai se portar em Porto Alegre. Acho que, como o Barbosa bem disse, é muito importante a forma como o Brasil vai acabar o jogo em Porto Alegre. Dependendo de como for, mesmo perdendo, vai ser já um desempenho que vai animar e vai dar um pouco mais de confiança, de fôlego, porque logo ali o Brasil tem o Aimoré, tem Copa do Brasil, e o Brasil precisa realmente crescer na competição. Tá na hora, não tem mais o que esperar. Então, dependendo do desempenho do Brasil em Porto Alegre, essa moral, essa falta de confiança talvez termine, né? Essa falta de moral, essa falta de confiança termine em Porto Alegre. Então é isso, acho que a gente vai de sangue doce. O que vier tá bom e tentar sair de lá, pelo menos com a moral estabilizada. É isso? É isso não, o Inter vai pagar o pato, tô dizendo. É verdade, o Inter vai pagar o pato. Tá, o Aimoré vai pagar outro pato. O Aimoré vai pagar o maior pato de todos. E o Grêmio vai pagar uma patada depois. Pessoal, vamos fazer o nosso bolão interno aqui do ChavaCast. Quanto vocês acham que vai ser o jogo lá em Porto Alegre? 3-1 pro Brasil. Eu tô otimista, 1-1. Vai ser 2-2 o jogo. Vai ser um 0-0 horroroso, mas pra mim vai tá bom. O Barbosa gosta de emoção, tá louco, 2-2, meu coração não aguenta. De novo, né? Homens de pouca fé.
Pô, Não, mas quem diria? eu acho que sente que. Nós temos caras experientes, cara. Um Vilica da vida, um Boquito se jogar. Não tem guri no time do Brasil a não ser goleiro, que é um cara novo. Mas eu acho que esses caras não vão tremer lá. Se o nosso jogo encaixar, acho que a gente vai sair de lá com um palco bom. O Lucas diz que a gente é homem de pouca fé. Eu tenho pouca fé nele, porque vou compartilhar o resultado aqui, a tabela do bolão do grupo aqui, pra ver como é que ele tá. Ah, mas eu só aposto goleada a favor do Brasil e goleada contra o Pelotas, né? Aí não dá. O Brasil me põe nessa situação. Então é isso aí, gurizada. Agradecer a audiência de todos. Esse foi o 10º episódio do ChavaCast. Já temos 400 likes na página do Facebook. Voltamos depois do jogo de Inter e Brasil. Esperamos com um resultado um pouco melhor. Esperamos isso. Isso aí, gurizada. Valeu aí. Um abraço. Valeu, boa noite. Valeu. Fim de papo.